Vamos explorar essa paciente que tem 25 anos que o ginecologista deveria, então, abordar. Essa mulher, em geral, ela está usando anticoncepcional. Ok. Como que a gente vai fazer essa avaliação da reserva ovariana e da qualidade ovariana? Então, um ponto importante que a gente tem que aqui discutir e ensinar, ou tentar ensinar. Ok. A gente consegue avaliar a qualidade de óvulo? Não. O que eu quero dizer quando eu falo de avaliação, de orientação, não é nem no sentido de, vou avaliar. Não, é no sentido de existe essa possibilidade. Viu? Entenda que depois dos 35 você tem uma chance de gravidez menor. Conscientização, exato, é essa palavra. Tá, mas de que... eu entendi o que você está falando, mas eu vou ser chato, perdão. Imagina que, você é a ginecologista com o conhecimento que você tem. Como que você aborda essa paciente? Por quê eu estou dizendo isso? Para mim, 35 é muito tarde e eu vou falar alguns dados aqui para entender que 35 pode ser muito tarde. Esse é o ponto importante da história. E aí, como que a gente avalia a reserva ovariana em uso de anticoncepcional? Dá para avaliar de alguma forma? Dá. Não com a eficácia que seria 100, mas que dá. Seria com? Antimineriano, por exemplo, contagem de folículo. Que tem uma falha muito grande. Muito grande, um viés. Uma falha muito grande. Todos os... Ou teria que parar o anticoncepcional. O cenário ideal é parar o anticoncepcional. Tanto o ultrassom quanto o AMH, ainda mais o FSH nem se fala, vai ficar contaminado pelo uso do anticoncepcional hormonal. Ou até outros métodos, né? DIU também altera. Os hormonais. Os hormonais, em geral. Não só anticoncepcional oral hormonal, mas todos os anticoncepcionais hormonais. E aí é um problema, porque, o cenário ideal para a gente fazer uma avaliação seria a gente parar o anticoncepcional. Não é tão simples isso e essa mulher tem que se cuidar. Mas é a forma correta. Sim. Aí, vamos supor que essa mulher de 25 anos venha com uma reserva boa. Como que você abordaria? A mesma coisa. No mesmo sentido. O meu sentido é de orientação. É de... informar, de conscientizar de que a idade para ela é um fator importantíssimo. O principal preditor de qualidade ovular que a gente tem é a idade da mulher. Avisar, informar que, conscientizar mesmo. A gente tá numa geração que a gente tá adiando a maternidade. Então, você já pensou em algum momento, se você pretender algum dia na vida ter filhos, você tem uma ideia do que você quer fazer de faculdade, você tá fazendo uma faculdade, não tá, você casou, não casou. É um planejamento, uma ideia de como você vai planejar o futuro. E informar que existe, se algum dia você pensar que você vai ser mãe depois dos 35 ou por alguma razão não tiver com parceiro ou tiver envolvida na parte profissional, existe uma opção que é o congelamento de óvulos. Eu acho que é mais a conscientização nesse sentido, não é tão técnico. Pode falar, fica à vontade. Eu acho que eu perguntaria pra ela primeiro quantos filhos ela quer ter. Pra eu conseguir ter um planejamento. É que isso com 25 anos é muito difícil. Não, mas é uma ideia, né? Mas é muito difícil. Eu ia falar, tem muito difícil. Muito provavelmente ela nem parou pra pensar em nada disso. Exato. 25 anos eu tava na faculdade, eu não tava, nem pensando. É muito difícil. Mas você já tem essa noção, estimativa que a gente tem do futuro. E o futuro passa muito rápido, e é o que a gente tava falando agora. Parece que os dias estão mais rápidos, os anos estão mais rápidos, e a gente não para realmente pra pensar nos nossos desejos, prioridades, nas nossas e no tempo passando, né? Eu com 18 eu tinha certeza que eu ia ser mãe aos 28. Olha só, assim, Ana, cadê as crianças, Aí eu cheguei Ana? nos 25, 26, eu falei, acho que não. Aí Não foi é onde não. eu comecei a pensar no congelamento de óvulo. Então, por isso que eu acho que é mais no sentido, não no sentido de, você já tem que pensar, até porque Não pacientes tenho que pensar, mas às vezes Não. você começa a elaborar a ideia de, eu tô com 25, mas será que eu tenho esse desejo reprodutivo? Se sim, quantos filhos eu penso em ter? Talvez só? seja a hora que ela vai começar a pensar nisso. Mas que eu ela acho que não começa é a pensar muita quando realidade. chega pra gente no consultório. Eu acho que expor essa dúvida, esse questionamento, você tem esse desejo? Se sim, você já pensouSim. com quantos filhos você quer ter? Não, tudo bem, não precisa responder agora, mas colocar essa semente na cabeça Exatamente, dela. às vezes esse vai ser o start pra ela começar a pensar nisso. Não sei se ela vai chegar numa conclusão, mas a ideia é assim ideia. Pode ser que ela não tenha eu acho que é até importante a gente tomar cuidado, porque eu recebo pacientes que até se sentiram pressionadas por terem recebido esse questionamento na consulta tão cedo. E é isso, tem que pensar, tem que congelar, tem que pensar se quer ser mas mãe acho não. que é tudo forma, modo de conversar, né? Sim. Modo Mas de por isso você que é legal abordar o alertar assunto. que é Porque pra você parece assim, com 25 anos parece que você tá, né, e não é com 25, mas é assim.
Você tá na balada, no dia seguinte, no domingo, a avó pergunta: você vai ter filho ou não vai ter filho? Quando vai ter? não. Aí já é a primeira pressão. Aí, fora isso, você tá ali como médica, fazendo uma pressão já biológica. Porque você fala, o tempo vai acabar. Vamos lá, os estoques estão indo. Biológica tá... Então, é muito difícil isso. Fora todas as outras pressões que a mulher tem na sociedade, é mais uma que você tem que falar, não, poxa, eu tenho que acho que é difícil. É conscientização, ponto. Acho que é nem pensar em avaliar a reserva ovariana, acho que nem é um foco tão cedo, assim, nesse sentido. Mas eu quis dizer no sentido de já plantar essa sementinha de que, você precisa parar e pensar nisso em algum momento, o tempo vai passar.